Está no ar a série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026. E neste terceiro episódio a gente traz os Estados Unidos, o terceiro país sede da competição junto de Canadá e México. Você quer saber como joga a seleção de Maurício Pochettino, quem são os principais jogadores, pelo que vai brigar, os pontos fortes, fracos, o provável time titular? Então você está no lugar certo, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o canal que respira a Copa do Mundo, respira o futebol das seleções nacionais o ano inteiro, semana a semana. Estamos pertinho dos 1.000 inscritos, então peço por favor que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, até para você poder acompanhar aqui toda a nossa série. Deixe seu like no vídeo e comente no final para falar o que você acha dessa seleção americana que vem para a sua segunda Copa do Mundo em casa. Então vamos lá, os Estados Unidos têm 349 milhões de habitantes, essa será a 12ª participação em Copas, né? A segunda como país sede, a primeira foi em 94 e de 90 para cá os Estados Unidos só ficaram fora em 2018. O melhor resultado foi um terceiro lugar na primeira Copa do Mundo, em 1930, e em 2022 caiu para a Holanda nas oitavas de final. Indo para o ciclo semifinal, em 2023 da Copa Ouro, perdendo para o Panamá, e vice-campeão em 2025, perdendo a final para o México. Na Nations da CONCACAF, os americanos, ou estadunidenses, né, melhor dizendo, foram campeões em 2023 e foram semifinalistas em 2025, perdendo para o Panamá na semifinal. E aí o Panamá pediu música no Fantástico, né? Porque na fase de grupos da Copa América, o Panamá ganha dos Estados Unidos, né? Teve uma expulsão logo no primeiro tempo desse jogo de um jogador dos Estados Unidos, aí o Panamá ganha e classifica no grupo junto do Uruguai. Os Estados Unidos ficam no meio do caminho. Então foi uma freguesia para o Panamá nesse ciclo aí. Nos amistosos foram 26 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Teve jogo com o Brasil que empatou, né, antes da Copa América, né, o Brasil do Dorival. Teve jogo com a Alemanha que perdeu, ganhou do Japão. Teve muita coisa aí nesse ciclo todo, né, em todos esses jogos, né? Mas o mais interessante de tudo é que os Estados Unidos jogaram o grupo deles na Copa do Mundo. Eles ganharam do Paraguai, ganharam da Austrália e perderam da Turquia. Então, se isso for se transportar para a Copa do Mundo, eles fazem 6 pontos e tá tudo bem, né? Bom, então vamos falar do treinador, Maurício Pochettino, que está desde 2024, depois da Copa América. Ele treinou o Chelsea, treinou o Tottenham, né, onde ele chegou na final da Champions e ficou muito tempo, e treinou o PSG, onde ele ganhou os únicos 3 títulos na carreira como treinador. Como jogador, ele disputou a Copa na Coreia e Japão em 2002 e ele ficou marcado por ter feito aquele pênalti contra a Inglaterra, né, na vitória da Inglaterra diante da Argentina na primeira fase. Mas assim, o Pochettino ele chega para tentar trazer uma mentalidade americana, segundo ele, né? Uma mentalidade competitiva, organizada, que tem que lutar para vencer. E assim, o trabalho oscilou demais. Teve momentos bons, teve vitórias incríveis, mas também teve jogos que foram muito difíceis, né? Então, vamos ver qual versão dos Estados Unidos vai estar na Copa do Mundo. Mas o que dá para dizer é que assim, o Pochettino ele chega com uma ideia de buscar o time mais intenso possível, porque ele quer pressionar bastante o adversário e ele quer também atrair para acelerar em velocidade. Então ele precisa de jogadores rápidos, intensos, e é isso que ele está procurando, né? Mas a impressão que dá é que ele ainda não achou 100% o time, porque os testes estão sendo feitos demais até a última hora, mesmo com todos esses jogos. Vamos falar dos destaques da equipe estadunidense, né, dos donos da casa. Não dá para falar de ninguém primeiro que não seja Christian Pulisic, que é conhecido como o LeBron James of Soccer, né? O Pulisic é o grande expoente técnico. Ele joga no Milan, joga de titular na equipe italiana e é um cara que faz todas as funções do ataque. Ele pode ser ponta pela direita, pela esquerda, ele pode ser um segundo atacante que
flutua, ele pode ser um falso 9, ele pode fazer várias funções. Camisa 10, já foi capitão muitas vezes da seleção dos Estados Unidos e é a grande liderança técnica desse time. Vamos ver em que posição, de que forma que o Pulisic vai jogar, né? Ele é um jogador em atividade, dentre os que estão em atividade com mais gols e com mais partidas com a camisa dos Estados Unidos. O McKennie é também um excelente jogador, né, que vive uma grande fase na Juventus, né, muitos jogos de titular na Juventus, ele está cada vez mais meia, cada vez mais avançado, jogando mais perto do gol, tanto na Juventus como na seleção. Então é um jogador também que é muito importante para a criação de jogadas e também para a roubada de bola, jogador que está aí no alto nível do futebol europeu e vai para sua segunda Copa do Mundo. Agora a gente vai falar das naturalizações, né? Os Estados Unidos conseguiram ganhar aí 2 batalhas com seleções europeias por jogadores importantes, né? O Folarin Balogun, ele é atacante do Mônaco, jogador goleador, né? Fazendo bastante gols aí há muitas temporadas já no futebol francês. E o Balogun, ele fez toda a sua carreira na base na seleção da Inglaterra. Mas ele optou, né? Como ele nasceu nos Estados Unidos, o Balogun nasce nos Estados Unidos e muito criança a família se muda para a Inglaterra. Mas como ele tem essa raiz, ele escolheu jogar pelos Estados Unidos, né, até por ter mais espaço, por ter mais oportunidade. O caso é semelhante ao do Malik Tillman, jogador que fez toda a sua base na seleção da Alemanha, mas optou pela seleção estadunidense ao invés dos alemães. O Balogun é o centroavante, é o homem-gol dessa seleção, espera-se que ele esteja bem fisicamente para poder entregar gols. O Tillman é um jogador completo também, um jogador forte, né, grande fisicamente, é um cara que pode jogar de ponta, pode jogar um pouco mais atrás do centroavante. Acredito que deva ser uma opção para o segundo tempo, mas é sim um nome forte, aí, um nome jovem na seleção aí do Pochettino. E por fim a gente traz 2 nomes também muito importantes. O primeiro do Timothy Weah, filho do grande Jorge Weah, né, que vai para mais uma Copa do Mundo e joga de ponta direita, né, e até o Pochettino está testando ele de ala pela direita no 3-5-2, não deu muito certo, né? Eu não acho que dá muito certo, não. Eu acho que você tira um pouco do ímpeto ofensivo e dá muita responsabilidade defensiva numa última linha para um jogador que é um atacante, é um ponta, é um cara para atacar espaço, para buscar drible, para criar jogada, né? Tem que marcar, mas na função de ala ele perde potência. Mas o Timothy Weah certamente vai ser uma peça fundamental aí para a campanha dos Yankees. E o Serginho Dest é um jogador muito conhecido, né? Jogou no Barcelona, está agora no PSV Eindhoven, e assim, tem tudo para jogar ali, seja na lateral ou na ala direita, dependendo do esquema escolhido. Tem aí uma sombra, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, na posição, mas é um jogador com muita experiência e que está jogando bem. Jogou bem aí os amistosos recentes com a seleção. Vamos para as brigas aqui, para o provável time, né? É difícil definir o esquema, porque o Pochettino, ele jogou os 2 últimos amistosos contra Portugal e Bélgica assim, no 4-3-3, né? Que aí varia, né, para 4-2-3-1, tem as variações táticas durante o jogo, mas ele jogou muitos jogos no ciclo com 3 zagueiros, inclusive as vitórias sobre o Paraguai, sobre a Austrália, sobre o Uruguai, aquele 5-1, né, que foi um jogo que chamou muita atenção, foram com 3 zagueiros. O Pochettino tem o esquema de 3 zagueiros ali, podem ter variações, pode ser que ele coloque em prática também, essas variações de linha de 4 para linha de 3 podem acontecer até durante o jogo. Mas assim, tem muita briga por posição aqui, tá? A começar no gol, né? Eu acho que o Matt Freese, goleiro do New York City, vai ser o titular. Ele vem jogando aí praticamente o ciclo todo e ele vem muito bem. Tá dando conta do recado, fazendo boas defesas. Não é um goleiro espetacular, mas também não é um goleiro que comprometa. O Turner é o goleiro mais famoso, de mais renome, teve problemas aí, né, de lesão, saiu da Europa, voltou para a MLS, está no New England Revolution,
mas o jogo que o Turner teve a oportunidade de disputar essa vaga foi o 5-2 contra a Bélgica, né? Assim como tem briga na lateral, né? Como eu disse, o Serginho Dest é um jogador experiente, um jogador de muita qualidade, mas o Alex Freeman do Villarreal tá pedindo passagem. O garoto, ele joga em várias posições, né? Ele pode ser terceiro zagueiro, né? Tanto que no jogo contra o Uruguai, é impressionante a quantidade de vezes que ele ganha da corrida ali. Acho que era o Max Araújo pelo lado esquerdo. Tem que pegar direitinho aqui, deixa eu dar uma olhada. A gente vê rapidinho aqui, ó. Era o Max Araújo. Ele ganha todas do Max Araújo em velocidade ali e mata ali vários contra-ataques do Uruguai. Então o Alex Freeman, por conta dessa velocidade, dessa vitalidade, ele pode ganhar a posição do Serginho Dest. Pode ser que até no sistema de 3 zagueiros os dois joguem juntos. O Chris Richards, zagueirão do Crystal Palace, é o capitão atualmente, né, da seleção. Jogador consistente, né, alto, forte, bom zagueiro, deve ter a companhia do Tim Ring. Tem também o Thirst do Celtic que está disputando essa posição. O Tim Ring joga na MLS e o Tim Ring é um zagueiro limitado, mas um zagueiro que chega junto, chega forte. Ele é um cara que, para esse sistema dos Estados Unidos de atrair o adversário quando está com a posse para acelerar em bola longa, ele é muito importante porque ele tem um passe longo muito bom, ele bate muito bem na bola, ele tem um ótimo lançamento. Então até por isso eu acho que ele vai ser titular para ter essa bola em velocidade, essa ligação direta, se o adversário vacilar na pressão. O lateral esquerdo não pode ser outro, né? A não ser que seja machucado, mas o Anthony Robinson do Fulham na Inglaterra é um lateral de velocidade que ajuda bem na marcação, é um lateral que incomoda. Eu lembro no jogo da Copa do Mundo de 2022 que ele deu um trabalho para o Saka. O certo era ele marcar o Saka, mas o Saka acabou marcando ele naquele jogo, né, naquele 0-0, Inglaterra e Estados Unidos. Então é um lateral de qualidade, de intensidade e que agrada muito. No meio-campo, assim, a gente tem jogadores de nome, né, como por exemplo o Johnny Cardoso, o Tyler Adams, né? O Johnny Cardoso se queimou muito naquele lance bizarro do amistoso contra a Turquia. Se você não viu, procura aqui no YouTube os highlights de Estados Unidos e Turquia, você vai ver o que o Johnny Cardoso faz no primeiro gol da Turquia, né? Johnny Cardoso, jogador do Atlético de Madrid, mas eu acho que ele e o Tyler Adams na seleção eles ficam atrás do Berhalter. O Berhalter, ele joga no Vancouver Whitecaps, joga na MLS, mas na seleção ele é o dono da posição, ninguém joga mais bola que ele. Garoto de 24 anos, mas que tem muita qualidade no passe, de bola longa, de controle de jogo. Ele domina aí essa posição, então assim, acho que é muito difícil ele perder essa posição aí na Copa. Outro cara que está ganhando muito espaço é o Tesman, né, jogador do Lyon, da França, e que foi muito bem nos amistosos, né, um meio-campo condutor de bola, interessante, né, brigador, defensivamente ajuda bastante, então acredito que ele esteja na frente do Morris, do Middlesbrough, nessa disputa aí como segundo jogador. E aí o terceiro é o McKennie, com certeza, né? Até pela aproximação, é um cara que ganha muita quebrada ali de cabeça e é um cara que ajuda muito na aproximação aos atacantes com a bola, né? Quando o time vai atacar em bloco. O ataque deve ter o Timothy Weah na direita, se for 3 zagueiros pode ser que tenha alguma mudança, né? O Wright foi muito bem nos jogos que entrou, pode ser o reserva imediato, né? Na esquerda, a gente pode ter o Pulisic, mas também pode ter o Malik Tillman se o Pochettino jogar com o Pulisic de falso 9. Isso aconteceu em alguns jogos, né? Então também tem essa opção. Mas imagino, até na fase de grupos, que ele vai com um camisa 9, até porque ele tem 2 centroavantes muito bons, né? Ele tem o Balogun, como eu disse, né? E tem o Ricardo Pepe, que mais uma vez fez uma boa temporada, campeão holandês lá com o PSV, e assim, é interessante que vira quase uma linha de 6, né, quando sai jogando, porque os laterais abrem, os 2 zagueiros estão aqui, e 2 volantes vêm, né, para ajudar nessa saída de bola, e aí o time vai avançando, então é uma saída de bola com bastante gente, sempre com os volantes vindo ajudar para os Estados Unidos tentarem sair com qualidade, às vezes dá errado, né,
E é interessante a gente falar também da profundidade de elenco, né? O Giovanni Reina é um jogador que eu não sei nem se vai, né? Porque ele perdeu espaço, muitas lesões, né? Mesmo jogando lá no Borussia, dificuldade para ele. Mas, por outro lado, você tem o Diego Luna, que joga no Real Salt Lake e da seleção está indo muito bem. O Zendejas, que optou entre México e Estados Unidos, optou pelos Estados Unidos, jogador que também, quando entrou, teve oportunidade. Você tem o Christian Roldan, que é uma opção de profundidade no meio também. Então, assim, os Estados Unidos vão construindo aí com jogadores até locais boas opções de banco, bons nomes surgindo, né? E agora vamos tentar entender um pouco mais desse estilo de jogo aqui nos nossos prints. Esse lance é contra o Uruguai. Esse é o quarto gol contra o Uruguai na goleada de 5-1. E aqui é os Estados Unidos atraindo para acelerar. Eles conseguem atrair o Uruguai para pressão, fazem o lançamento nas costas do lateral direito, e aí você já vai vendo ali no meio o Malik Tillman atacando o espaço. O Malik Tillman recebe essa bola, faz o passe e sai o gol do Diego Luna. O Balogun também é um jogador que ataca muito bem esse espaço. Então os Estados Unidos, tudo que eles querem é atrair o adversário e que o adversário não encaixe a pressão para eles poderem lançar em velocidade, coisa que o Brasil também vai querer muito, né? Quando a gente chegar no Brasil, a gente vai falar sobre isso. Estados Unidos defendendo agora, né? Imagem do jogo contra Portugal. Eles fizeram linha de 5 nesse jogo contra Portugal, né? Uma linha de 5 com um jogador que saltava ali para um 4-1, 4-1 muitas vezes, deixava ali o Pulisic sozinho lá na frente, né? E aí com duas dobras de marcação para tentar conter, né? E fazendo isso, se o Pulisic jogar de ponta, por exemplo, ele vai ter muito trabalho defensivo. Por isso que existe a possibilidade dele tentar fazer algum esquema que o Pulisic não tenha um trabalho sem bola. O problema é que o Balogun já tem essa função, né? Então vamos ver como é que ele vai encaixar nesse sistema, principalmente em jogos mais pesados, contra equipes que vão te exigir muito defensivamente, né? E até por conta disso aqui, ó, o quarto gol na goleada sobre a Bélgica mostra que foi o jogo inteiro, né? O Pochettino não conseguiu proteger as suas laterais defensivas dos pontas da Bélgica, especialmente do Doku no primeiro tempo e do Luque Bacchio no segundo. E aí a gente vê uma dobra de marcação que leva o volante dos Estados Unidos para trás e o Luque Bacchio fica mano a mano. Ele faz o corte e chuta e faz o gol, mas poderia gerar um passe também. Então, os Estados Unidos precisam ficar de olho nessas dobras de marcação, fazer certinho, escalar os jogadores certos para isso, para não ter problemas, especialmente com adversários que têm qualidade pelo lado do campo. É isso, então, tá aí os Estados Unidos, né? E comparando com 94, que foi a primeira vez que eles sediaram a Copa, é um futebol que estava se profissionalizando, como eu disse anteriormente. Então você tinha, por exemplo, a história do Lalas é maravilhosa, né? Ele não tinha dado certo, fez teste para times europeus, aí ele tinha praticamente desistido, estava ali conciliando futebol amador com rock, com a sua banda de rock, e aí chega o Bora Milutinovic, liga para o Lalas e ele vira a principal estrela, e tantos outros que não eram jogadores tão profissionais, tão constantes. E esse time que foi se criando, ele conseguiu chegar numa oitavas de final. Passou por um grupo difícil, que tinha a Romênia, que era muito forte, né, a Colômbia, que era candidata à sensação, e a Suíça. E caiu dignamente para o Brasil, que foi campeão. Então, acho que assim, os estadunidenses esperam pelo menos uma oitavas de final de novo, né? Com tantos anos de profissionalismo, tanto investimento, a MLS tão consolidado, jogadores espalhados em bons times da Europa, espera-se pelo menos oitavas de final. Mas assim, o grupo, eu acho que os Estados Unidos chegam como principal força ao lado da Turquia, mas é um grupo que vai ter jogos duros, né? Sem dúvida, esse jogo com a Turquia pode ser de seleções classificadas, pode valer vaga, a gente vai ver o que vai valer nesse último jogo, né? Mas certamente é um jogo muito interessante. E aí vamos ver o caminho. Se eles ficarem em primeiro, eles podem cruzar com uma Bélgica aí nas oitavas, né? Que eles tomaram de 5-2 agora. Se ficar em segundo,
podem pegar logo de cara o Irã, o Egito, e caem lá do lado da chave que tem a Argentina e Portugal. Acho que oitava já seria uma boa Copa, né? Mas vamos ver o que os Estados Unidos nos trazem para esta Copa do Mundo. Certo, gente? Gostaram? Tem mais vídeos já prontos da série aqui para você assistir, tem outros vídeos de Copa do Mundo. Então, maratone aqui o canal e escreva aqui nos comentários até onde os Estados Unidos vão na Copa do Mundo de 2026. Um grande abraço e até a próxima.